Bom dia, pessoal. Todos bem? Vamos falar um pouco de afetos, de emoções. Ai, vamos entrando. Bom dia, Elaine. Já entrou logo cedo, minha mulher. Deixa eu ver como que eu faço aqui para te puxar. Que delícia! Ana, convida o pessoal aí já para conhecer a Elaine também. Bom dia, Murilo. Bom dia, Ana Paula. Oi, gata, tudo bem Agora deu? contigo? Agora sim. Como que tá? Tá bem, tudo bem. Agora mais tranquilo. Acabamos os três projetos, agora um pouco mais tranquilos, assim. Mas foi bem loucura. Foi bem... Aliás, bem bom. Você tem que assistir os três curtas, vou te mandar. Me mande. Aguardando o pessoal entrar, Elaine, vamos falando um pouco da vida por enquanto. E como que tá os projetos novos aí? Os curtas saem quantos? Bom dia, Renato. Gente, Renato, como assim você, amigo? Renato, amigo. Aham. Murilo também acordou cedo, sabendo que tu estaria aqui, tá? Só para tu ter uma noção do nível que tá isso Clarice aqui. também, minha amiga de infância. Tá assim? Dia dos encontros hoje? Não, é porque a Joana, quando eu brinco que quando ela viu ela vê as minhas equipe técnica dos meus filmes e coisa de teatro, ela disse que eu chamo todos os meus amigos de infância. A Clarice, a gente também já trabalhou várias vezes juntas. Amiga de infância, como diz a Joana. E Joana, como que tá? Tá lá esperando a saudade, né? Tá louca para pegar Um voo. um voo, é. E esses dias pintou, surgiu lá uma chance dela vacinar, porque sobrou vacina da Oxford, mas parece que deu alguns problemas com essa vacina de coágulo, sei lá o quê. Aí o Sério? médico. Aí o ginecologista dela, que é o cara que acompanha, aliás, o médico dela a vida, assim, disse para ela não tomar, ela tá esperando. Mas lá deve chegar logo, assim, deve. Aí logo ela Lá tá que querendo hora, ir. lá que horas são agora, Elaine? Agora são 4 mais. Então, meio-dia, né? Meio-dia. Meio-dia ela tá fazendo o almoço para as Eu nem crianças. falei, não, porque ela não faz essas coisas. Eu não falei. Não, o Pepe é autônomo. Essa semana só tá com o Pepe é autônomo. Quando ela só tá com o Pepe vai até a padaria comprar um sanduíche às vezes. Sério isso? Não é porque ela nem é sempre que ela faz. Mas ela. Nem falei pra ela porque. Não, eu só falei, mas não contei Deveria. pra ela não acompanhar, senão a gente ia ser muito Ia engraçado. ser... Ai, Renata, ela não faz, não, Renato, só se pra você, quando você vai visitá-la. Pra mim, ela Bom não dia, precisa Josi. Bom mesmo. dia, Marcelo. Bom dia, Edith. Sejam bem-vindos. Gente, isso aqui vai ser um fiasco só, né? Tô até vendo. Se ela entrasse, ia ser maravilhoso, né? Então, tá. O molho de tomate também, pela internet, é verdade, mas é jantar. Ela faz à noite e ela requenta, é verdade, ela faz. Um molho de tomate maravilhoso. Não, e ela cozinha super bem. Bom dia, Vivi. Pessoal, eu convidei a Elaine, o pessoal que não me conhece ainda, a Elaine a gente trabalhou junto na SM, né, Elaine? A SM é uma empresa espanhola que veio para o Brasil e a Elaine era a encantadora e eu era o encantado por ela. Certo. E foi um processo maravilhoso que a gente viveu, né, Elaine? Desde lá a gente vai e volta, a gente quando se pode se vê e é uma delícia isso, né? E assim, desde de início, para quem não conhece a Elaine, ela sempre falou da Joana, que a gente estava falando da Joana, que é filha dela. E a gente tem filhas com o mesmo nome, né? A Ai, minha é é um pouco verdade, mais pessoas nova. maravilhosas, aliás. Ah, eu até estava perguntando para minha. A minha também é bem emancipada. A minha Joana é emancipada.
Ela já mora com minha mãe lá no interior de São Paulo há um bom tempo já. A Joana é minha filha mais velha, para quem não sabe, mas ela é mais nova ainda que a Joana da Elaine, né, Elaine? É. E daí, assim, eu sempre fiquei encantado com a forma que a Elaine falava da educação e da criação que ela deu para Joana. Dentro dos cursos que eu dou, eu sou terapeuta integrativo, para quem não sabe de mim. E eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas falas, que mãe não é de Deus. Por quê? Porque mãe é chantagista, mãe é manipuladora, mãe cobra a vida inteira, mãe padece no paraíso, mãe. E a Elaine? Ah, hoje a Joana pulou de paraquedas. Quantos anos ela tem? 7. Então, era mais ou menos assim, dados exageros, mas era mais ou menos assim, né, Elaine? Fala um pouco de ti, fala um pouco do que tu está fazendo hoje e coloca um pouco para situar, por gentileza. Então tá, bom dia. Eu atualmente eu tenho um pequeno problema. Eu digo que eu tenho hoje 3, mas 2 mais graves. Quando me perguntam, sabe essa coisa de hotel, quando pergunta a profissão, é um problema, sempre ponho outros, porque Estado civil, outros, e agora resolvi também assumir isso em gênero, outros. Que ótimo. Então, outros é bem bom. Mas assim, atualmente eu estou trabalhando com audiovisual, faz os últimos 10 anos, desde eu trabalhei, como o Paulo falou, eu trabalhei com editora por quase 10 anos. Nesse período eu comecei a estudar cinema e fui para o audiovisual. Estou hoje como produtora, desenvolvo trabalhos com produção cultural nas mais variadas áreas, mas o maior foco é no audiovisual. E antes da editora, eu trabalhei muito tempo com teatro também, né? Enfim, aí no teatro também uma gama muito grande, atriz, diretora, contadora de histórias, dramaturga, enfim, aí teve um mundo aí do teatro. E antes do teatro, eu fui professora. Professora foi a profissão que fiquei por mais tempo, porque aí mesmo com teatro eu segui atuando. Então foi o período mais longo, de profissão mais longa, A durou sua, a sua, mais. forma, a sua formação qual que é, Elaine? Sou historiadora, história. Ai, Samuel, eu vi que o Alex também entrou. São todos meus amigos de palco, gente. Que me conheceram na era teatro, professora. E eu acho, Paulo, não sei se já posso entrar numa coisinha que Pode, eu acho entre em tudo. que como essa história que o Paulo me conhece, com as histórias de Joana aí, mas eu acho que tem uma situação que antecede, que me foi muito importante para o momento em que a Joana chega, então, que eu fui professora no Colégio de Aplicação da Universidade de Joinville, que é o Colégio de Aplicação da Joinville. E na época que eu fui professora, adotava-se lá uma metodologia do Celestin Freinet, que eu não sei se todos já ouviram falar. Celestin Freinet, início do século XX, um francês, um pedagogo francês, humanista, e que desenvolveu uma pedagogia que foi trabalhado no Brasil. Teve algumas escolas, assim, e uma delas era em Joinville. E eu acho que o grande lema, podia falar em lema, em pedagogia tão feio, mas a grande questão da pedagogia do Freinet era que sem liberdade não há aprendizado, sem liberdade não há responsabilidade. Como eu trabalhei muito isso com as crianças, assim, era o meu viver e eu acreditava muito naquilo, no que eu fazia. Quando Joana nasce, estou embrenhada. Frenética. Tá Estou frenética. frenética, Com exatamente. Eu frenê. era uma das frenéticas. Aliás, era assim que eles eram, que me chamavam mesmo, porque eu era muito, muito encantada pela pedagogia Freinet. E
E aí acabou, foi meio que natural, assim, né? Não foi nada de dizer, só exatamente o que acontecia em sala de aula com os meus alunos, o que eu sempre fiz com os meus alunos, porque eu fui professora de educação. Quando eu conheci Frenê sendo professora de educação infantil para crianças de 4 anos, foi como eu ingressei. E aí depois eu fui professora de outras idades, professora... nossa, até esqueci o nome, quando é generalista, assim, a professora da turma, né? Responsável por aquela turma. E depois também fui professora de teatro, de todas as idades, sim. Mas essa fase frenética foi nesse período em que eu era professora de educação infantil, principalmente. Foi onde eu mais me dediquei a essa pedagogia. E foi exatamente quando Joana nasceu, né? Então eu estava nesse olhar Frenê me dando umas dicas, assim, olha, com o filho dos outros é fácil, quero Vai ver você lá fazer com a agora! tua. Mais ou menos assim. Então ele vinha, em algumas madrugadas ele apareceu, pra gente Ai, bater um papo. dentro daquela espiritualidade, vem Frenê, né? Foi. Ele é Chama meio Frenê, duro, né? uma coisa assim, não queria chegar muito nessa coisa meio francesa, mas eu dei um jeito. Ah, quantos anos você tinha na época, Elaine? Eu, Deixa eu situar o pessoal que, assim, como é Dia das Mães daqui a pouco, e é muito romantizada a ideia da maternidade, e esquece o lado prático da maternidade, muitas vezes nessa época. Eu pensei em chamar a Elaine, na quinta-feira eu vou chamar a Mari, então algumas pessoas que eu converso. Eu tenho lives terças e quintas e sábado, e geralmente nessa semana eu quero chamar algumas pessoas. E eu quero trazer o pensamento da Elaine para quem não sabe, ou para quem já sabe, e reforçar, que a Elaine é pouco romântica nesse ponto, e ela é uma mãe maravilhosa. E por mais que a gente vai falar de muita liberdade, que eu brinquei agora de pular de paraquedas e tudo mais, a Joana é uma pessoa maravilhosa, resultado disso tudo, né? Então ela sobreviveu a Elaine. é uma grande batalhadora. Ela sobreviveu a muitas coisas. Eu tenho dois amigos, esses dias não sei o que foi que ela postou dessas besteiras dela. E o Max, que é um amigo de teatro nosso de Itajaí, veio e postou, Maravilhoso. então você também conhece, postou qualquer coisa. E nisso o Ivan, que é o Ivan hoje mora, acho que na Espanha, na Suíça, e ele fazia teatro também em Itajaí, e na época eu com o teatro, e a gente estava morando lá na Penha, fazendo muito próximo da companhia da Tespes. E viajávamos com eles, e Joana ia junto, assim, né? Foi praticamente criada nas coxias de teatro e festivais de teatro. Então ela viajava. E os dois, nossa, eles eram terríveis com a Joana, assim, terríveis. Terríveis, assim, sabe? E ela levava numa boa. E eu brinquei, disse, Joana, se você sobreviveu, pense bem, Joana, se sobreviveu a mim, Max e Ivan juntos. Então, você está preparada, foram os anticorpos necessários. Não, não, o Ivan, quando encontrava com ela, sei lá, no corredor do hotel, assim, ele passava por ela passava por ele passava por ela e dizia, morra, cachorra. Ela 6 tinha anos. quantos anos? Ela tinha Quantos? 6. Morra, cachorra. Até hoje ela lembra, eu lembro da cara horrorosa dele. Mas, enfim. Voltando, quantos anos você tinha quando veio a Joana? 23. 23 anos. E como que foi essa caminhada? Daí você continuou em Joinville por quanto tempo? Toda frenética? Então, aí eu fiquei como professora, eu fiquei até a Joana ter 6 anos. 6 anos. Aí eu fiquei Trabalhando com como educação infantil, professora, fazia trabalhando com... teatro, mas era um teatro
o que a gente chamava, não sei, é tão estranho hoje a gente olha para lá e dá vontade de rir, assim, né? Mas o teatro amador, sabe? Teatro universitário, eu e meu Ai, amigo não. Silvestre, fazendo... Mas era... E foi incrível, né? Foi minha grande aula, assim, de teatro. E então eu fazia paralelo, mas não dava para me dedicar ao teatro, ou ser a minha profissão, né? Então eu fazia o teatro amador, nesse sentido, o teatro amador. E quando a Joana tinha 6 anos, foi então quando saí da Univille, e aí resolvemos montar um grupo de teatro. Assim, eu estava com isso, bom, vou ver como é que funciona, e criamos um grupo de teatro, então eu e o Luciano, e o Ivan também. Já tinha um grupo, que era o Grupo Unicórnio, na verdade esse grupo já existia, e eles estavam meio, tava um momento de dissolver o grupo, e não, vamos tocar, já existia uma história e tal, vamos tocar. E aí nós começamos então eu comecei efetivamente a viver financeiramente do teatro, assim, né? Colocar pão na mesa com teatro. E aí a Joana, enfim, mudou a vida da Joana, né? A mãe professora, com quem ela ia para a escola. E eu era professora dela de teatro. Eu cheguei a ser professora da Joana. E era muito legal, assim, porque Então na sala de aula aquela veia artística de nossa, Joana. terrível, assim, atrapalhava, porque ela ria muito. Como ela é abobalhada, como ela continua sendo hoje, assim. E isso sempre faz parte. Mas ela me chamava de professora, assim, nunca me chamou de mãe na sala de aula, né? Nunca. Sempre de professora, e fazia perguntas como assim, fazia perguntas de coisas, como as outras crianças perguntavam coisas da vida pessoal, assim, ela também às vezes perguntava coisas. Muito engraçado. Ela Como fazia eu, um papel. O meu como eu papel nasci. é ser aluna da Elaine hoje, nesse momento. E aí, às vezes, as crianças iam em casa brincar, que iam lá brincar, eram amigos dela, só que eram meus alunos, né? Então chegavam lá e aí eles eram muito grudados em mim, gostavam muito, então tinha uma relação. Aí um dia eu tava na sala, eles na cozinha, assim, fazendo um lanche. Aí uma das meninas fala, ai, Joana, ai, eu queria tanto que a tua mãe fosse a minha mãe também. Aí a Joana, por quê? Ai, porque ela é tão legal, ai, ela brinca, essas coisas todas da fantasia, né? De Ali no momento criança. de É. visita. Aí a Joana olha para elas, para vocês, porque para mim ela é um bicho, vocês não sabem que eu sou filha da Elaine. Nasci aí, a Joana. Sim, ixi, isso já foram isso ela já estava com 5, 6, tem outras dela terríveis assim. Mas aí a Joana teve uma porque chegou um momento, aí nós nos mudamos, ficamos um ano mais em Joinville fazendo com o unicórnio. E aí a Joana teve uma mudança, assim, né? Ela foi para viver esse mundo do teatro, foi para Coxia mesmo, assim, a gente apresentou muito, fizemos muitas apresentações em escolas, muitas, muitas. Então a gente saía muito cedo, muitas vezes, e a gente botava ela enroladinha no cobertor para ela ir dormindo, preparava a coxia, botava ela na coxia, até hoje eu e ela chamamos de kit sobrevivência. Então eu fazia um kit sobrevivência para ela, uma caixinha com coisinhas para ela comer. Ela acordava, nunca, em nenhum momento. Eu nem ouvia a Joana acordar. Eu estava em No cena, ensaio. aí às vezes eu saía para a coxia para uma troca, ela já estava acordada, abrindo o pacotinho assim com muito, muito devagar para não fazer barulho, e lá assistindo o espetáculo. Quando acabava, claro que ela vinha sem, ela sabia assim todos os textos e vinha meio que falar aquilo Tu, vocês erraram, aquelas coisas de criança. tu usou quantos chicotes para adestrar a Joana nessa idade, Elaine? Ah, uns 25, Beto. Era fácil. Então, sabe, isso eu não consigo lembrar. Aí tem uma coisa muito engraçada. Esses dias a gente ainda falava isso. Eu não consigo lembrar qual foi esse processo, assim, como eu lembro de uma oficina de teatro que a Joana foi comigo. Ela não tinha 5 anos ainda.
Era uma oficina maluca. Ai, gente, o povo do teatro tá aí, aquele povo da Argentina, uns malucos da Argentina que vinham muito para Joinville. De repente alguém aí lembra o nome da companhia. Era uma companhia da Argentina que veio deu uma oficina. E era uma oficina muito louca, assim, de 4 horas, trabalho de corpo, uma coisas doidas. E a Joana foi comigo. E aí, eu lembro que tinha uns tatames, eu levei essa questão do kit sobrevivência. Foi a primeira vez que eu usei isso com ela, esse termo. E que eu disse, olha, eu vou fazer uma oficina, eu não posso... Périplo, isso mesmo, Clarice. Assim que eles... Uma das primeiras oficinas deles em Joinville. Eu disse, olha, eu não vou poder parar para te levar para fazer xixi, para você tomar água, para você comer e tal. Você tem certeza que quer ir comigo? Porque ela tinha a opção de ficar com a avó e tal. Ela falou, não, eu vou. Eu disse, olha, punk, você tem certeza que você... Não, mãe, tu vai ver como eu aguento, tu vai ver. Mas a minha pergunta, ela vai bem nesse sentido. Quantas vezes você teve que deixar a Joana de castigo, você teve que brigar, você teve que dar uns tapas nela? Porque nessa época, eu pelo menos recebia muito tapa, bem dar aqueles tapas na Então, bunda de educação. É disso mais ou assim, menos que ó, eu quero teve saber. situações, Paulo, não vou dizer... Claro que teve, porque foram situações... Porque aí é que tá. Tinham situações em que havia, como com essa idade, a questão, claro, do enfrentamento, assim. Até onde eu vou, até onde eu posso ir. E Joana era muito espaçosa, né? Uhum. Ela é muito espaçosa, assim. Então, tinha que, tinha que delimitar esse universo, senão ela tomava conta da casa, literalmente, sim, porque ela tem um gênio forte, sempre teve, teimosa, muito teimosa. A questão, eu acho, que aconteceu, talvez a nossa sorte, dela, é porque a teimosia da criança, ou aquilo que... Por exemplo, a Joana não adiantava dizer não pode pegar esse livro. Por quê? Então, só que esse porquê, isso que eu estou falando de novo de Celestino Uhum. Freinet, entendeu? Esses porquês das crianças, até hoje, eles me são encantadores. E muitas vezes Sentar não com são uma criança respondidos. de 3 e falar é, o livro Parará, Parará, era muito... Sabe, explicar para ela o porquê não pegar aquele livro, era porque isso, me era prazeroso. E aí, claro que às vezes a explicação, quando ela fala hoje, ficou muito chata, assim, ficava além do que ela queria saber, mas, enfim, perguntou, quer saber. Era também o meu lema, meu jogo com ela. Perguntou, quer saber. Então, senta aqui que a gente vai ter um papo aí um tempinho, né? Mas, assim, claro que teve, né? Teve várias situações que a gente tive que ser Se posicionar. dura, me posicionar. E isso seguiu, né? Segue até hoje, aliás, né? Porque é uma relação que não termina, essa relação de mãe e Joana Mas vai. eu vejo que, nesse sentido, não é uma relação impositiva, né, Elaine? É nesse sentido que eu acho muito interessante, porque é que eu acompanhei, a gente viajou juntos, a gente fez algumas coisas assim, com Joana no meio, e sempre foi muito dialogado, por mais que você não concordasse, e você olha, eu acho que não vai ser legal isso. O teu início de fala, e é muito legal porque assim, você tem um jeito de falar, você dá aquela virada de cabeça. Eu acho que não vai ser legal isso. E aí, nisso você já pega e sabe que depois não é um discurso, mas é uma explicação. Eu acho É, isso muito legal. talvez uma outra coisa que nos facilitou a relação foram as verdades, assim, sabe? Não fiquei criando jogos mentirosos, assim, com ela. Então, aquilo que eu falava, de fato, era. é, e, e aí ela acreditava, acho que ela confiou muito em mim por muito, assim, segue confiando, creio, né? Assim, pela nossa relação. Porque não tinha mentira, sabe? Não criava, eu não botava no bicho papão o problema. Queria que tal.
Eu não colocava no bicho papão o problema. O Nome do problema é, ó, saco, o problema eu era vou comigo mesmo, embora. nega. Não tem bicho papão, não. Vai ter que enfrentar eu mesma, né? Então, eu acho, tem que segurar aqui. Eu acho que isso também facilitou, sabe, um pouco a nossa relação, assim, para ela, uma relação mais franca. Só que era dos dois lados, ela também era franca, e eu tive que ouvir muitas coisas, assim, eu ouvi muitas coisas, E coisas que eu como pensava, que é isso, gente, Elaine? não, mentira, imagina que eu sou assim, né? E eu tive que ouvir isso e Paulo, no início, porque teve um tempo, depois ela aprendeu, como todos, um pouco de a manipulação social ou assim, a ser um pouco hipócrita também, claro, de dizer, nossa, como você tá linda, achando que estava horrível. Mas nas grandes, assim, no dia a dia, assim, ela querer fazer papel era terrível, assim. Eu saía, ela dizia, nossa, você vai mesmo desse jeito? Sabe, não ter assim, por exemplo, perguntar para Joana, se você pergunta, e aí, Joana, o que você acha dessa roupa? Sei lá, se não tiver nada melhor, mas eu não usaria isso nunca para fazer uma live. Compreende? Assim, ela é Sim. muito. E ela era assim, né? Ela era desde. Porque tinha essa relação franca, então ela não precisava também criar. Ai, sabe essa coisa? Por exemplo, a gente não tinha muito. A palavra, eu vou dizer uma frase, para nós é muito importante. Eu te amo. A gente não desgastou essa palavra. A gente não desgastou essa frase. Quando ela saía, quando ela vinha, sempre veio em situações muito importantes para nós, sabe? Então acho que a gente sempre tomou um cuidado de não desgastar a palavra, assim. Então, as nossas brigas, que eram brigas, assim, quem ouvia, e o Ivan que morria de rir, dizendo, gente, isso é uma tese, não é uma briga de mãe e filha, assim, porque a gente coisa ia, e a gente sempre gostou muito das palavras, então eu acho que é isso também, não desgastar, sabe? A gente toma um cuidado para não desgastar a palavra, porque ai, Eu acho isso é fundamental, porque assim, a ideia da palavra é muito louco para ti também, né, Elaine? sim, eu sou apaixonada por elas e o poder que elas têm, né? Então, acho que eu sempre tomei muito cuidado realmente com isso. Hum. Cara, que legal. O momento em que eu vivi com vocês, a Joana já era adolescente, já, né, Elaine? Faz um tempo aí, né? A Joana está com 37 agora, é isso? É mais ou menos isso, né? 37 e 38, pelas minhas contas. Ela te Ela, marca. ela, ela aparenta ter uma pele mais nova, ser um pouco mais nova, mas acho que pelas minhas contas é que ela está bem conservada, eu acho. Os produtos alemães que ela usa deixa a pele boa dela. Ai, eu vou falar pra ela, gente, ela vai amar. Porque esses dias ela fez uma foto, ela postou uma foto dela, não, uma foto que eu tenho com ela, para uma amiga, mostrou para uma amiga, coisa de WhatsApp, eu acho. E aí a amiga falou: Nossa, que. Joana, porque ela é muito parecida com o Pepe mesmo. Nossa, como você é parecida com o Pepe, e você. Então dá para ver, você criança, assim, como o Pepe, você mais velha, não sei o quê. Fez uma trocadilho. E aí ela fala pra menina, então, amiga, você não acredita, nós, aqui nessa foto, eu e minha mãe, eu tenho a idade que ela tinha nessa foto. Aí a amiga fala, nossa, você parece bem mais jovem. A Joana printou e me mandou, dizendo, olha. E ela printou e botou na conversa com a amiga, ela falou, ai, adorei, vou mandar pra minha mãe. Eu digo, ainda bem que eu não tenho vindo da Joana de qualquer problema de autoestima. Naquela manhã você morre. Muito Joana isso. E eu lembro, Helene, que nessa fase ela estava adolescente, a maioria dos pais, das mães,
E aí eu lembro que ela tinha uma coisa que ela queria estudar, que ela queria ir para um colégio adventista, que ela queria os negócios assim. Colégio interno, gente. Colégio interno. Ela queria, ela E em nenhum momento você falou, não, não vai, não vai ser. não, assim, porque começou essa história do colégio interno, o Alex, que tá aí, pela Jo Fornari é uma atriz de Santa Catarina que morou comigo e com a Joana. A Joana tinha uns 9 anos, entre os 9 e 10, 9 e 11, a Jo morou com a gente. E a Jo estudou no colégio interno. E aí, as histórias que a Jo contava para a Joana, do colégio, das saias compridas que elas faziam para encurtar. Gente, todas as histórias maravilhosas. Adventista Ah, de então, tem a luvas, história Ana. da luva, depois eu conto. Todas essas histórias maravilhosas de um colégio interno. E aí, era também a época do Harry Potter, gente. Então, não existe lugar, não existia na cabeça dela lugar mais incrível do que um colégio interno. Desde os 14 anos, a gente não morava em Joinville, que ela começava a ligar para as escolas para saber preço, ela ligava fazendo de conta que ela era mãe. E papapá, pararó, foi. A gente foi morar em São Paulo. Quando a gente foi morar em São Paulo, chegou uma situação em que aconteceu alguma coisa que eu tinha que morar em Porto Alegre ou Curitiba, não lembro direito, SM, e ela então ia ficar, tinha que decidir, ou ela vinha comigo, volta para o sul, ou ela ia ficar morando com o Ivan. Ela, ela decidiu, disse, não, então eu tenho uma ideia melhor. Eu vou para um colégio interno, me deixa num colégio interno. Bom, começa, eu disse, olha, eu não tem, Virginia, eu não consigo imaginar você no colégio interno, né? Não vou mexer uma palha para isso. Pois essa guria começou a procurar. Ela ligava fazendo o mesmo golpe de sempre. Oi, eu sou mãe, meu nome é Parará, eu dava dos meus dados todos. Até hoje ela sabe decore meu CPF, porque de tanto que ela usou esse CPF, mais do que o dela. Oi, meu nome é Elaine, parará, parará. Pegava preço, pegava indicação. Ela chegou um dia, eu cheguei de viagem, ela disse, eu encontrei um colégio. Mas Joana, adventista, um colégio, um internato adventista. Você tá louca, você pirou. Assim, você não tem ideia, você não tem nada a ver com a gente, com nada, Joana. Assim, não, mas eu quero. Fui eu, o Ivan, fomos lá conhecer o tal do colégio, que fica numa cidade, agora esqueci o nome, uma cidade do interior de São Paulo. Um lugar lindo, assim. Gente, chegamos lá, disse, Joana, claro, ela vai olhar isso e vai dizer, não, né? Ela apaixonou-se pelo lugar. Voltou dizendo, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu disse, eu quer saber? Vai, Vai. só que é o seguinte, tá aqui, chegou as regras do colégio, tá aqui. Olha aqui, você que tá chegando na casa deles, então faça-me o favor, enfim, não quero ouvir ninguém me ligar, porque eu não ia, assim, eu me recusava a falar com a coordenadora sobre Joana, sabe, assim. Mas isso que é muito legal, né? Aí Vai, te vira que o mundo é teu, as ela escolhas são tuas. foi, né? Aguentou 6 meses, no terceiro mês, no terceiro mês ela estava assim, discutindo já com o professor. Imagina ela discutindo teoria criacionista, assim, enfim, Joana fez. Aí, sexo, ela com as meninas, ela tentando convencer as meninas, vocês são loucas, como assim vão transar só depois do casamento? Vocês estão doidas, e se o cara não for bom? Então, enfim, essas coisas começaram a chegar, aí ela foi convidada a sair em 6 meses, né? Ela foi Mas convidada. foi convidada de um jeito Ah, bem assim. Aí ela foi para Joinville e resolveu seguir no colégio adventista. Que ela tinha opção de voltar. Não, resolveu. Aí essa que a Márcia estava falando da luva. Ok, ela estava morando com o pai dela só. Dei. Agora, né? Ela não estava morando, mas enfim, o Valnei que estava mais que responsável assim, por ela, que eu nem ficava em Joinville. só para o pessoal entender, o Ivan é irmão da Elaine, Isso. tio da Joana, e o Valnei é pai. Isso. Ainda vamos falar de poliamor agora, vamos mudar o assunto. Aí enfim, ela foi, e aí a Márcia acompanhou bastante a Joana nessa época. Um fim de semana, ela pintou as unhas maravilhosas. Acho que de preto, não sei, mas.
E ela tem umas unhas muito bonitas e ela sabe realmente pintar, sempre soube fazer bem legal isso. Ficaram lindas. Só que daí na segunda, como era de hábito, ela tinha que tirar para ir para a escola. Só que ela, gente, foi tanto trabalho, tanto, isso já ela falando para mim, tá? Quando ela contou. Tanto trabalho, ficou uma obra de arte, como que ela ia tirar. Então era verão e a Joana vai de luvas para a escola na segunda-feira. Aí a professora pede para tirar as luvas e ela diz: Não, não preciso tirar. Não, mas por que você não quer tirar a luva? Tá com... Não, mas faz parte da regra. Aí a Joana, mas não está na regra que eu não posso vir de luva para a escola. Bom, foi um auê. Valnei que teve que se resolver lá na escola. Valnei adorava essas coisas de Joana na escola, eu não. Cara, e Joana é ótima, né? E assim, você falou aí do Max, o Max maravilhoso também, do Ivan, de torturar a Joana, mas é ótimo torturar a Joana, né? É Eu porque é tive o bom, né? Porque ela tem uma coisa de humor também, né? Ela É, vai. eu amo torturar a Joana. Você Para também mim, torturou algumas eu vezes, tenho Joana. saudade de torturar a Joana, É. assim. Então, eu não sei se o Paulo falou, mas a filha que ele falou bem no início para vocês, é uma cadela, tá? Uma cachorra, né? Mais bonitinho de falar. Com umas E aí, pernas compridas desse tamanho. quando o Paulo me conta, Elaine, ganhei uma cachorra preta, com as pernas bem finas, compridas, magra, perna magra, não sei o quê. Aí eu olhei para ela, não veio outro nome que não fosse Joana. E a Joana é isso mesmo, né? Aqueles pernão. É umas coisas Aí assim. eu fui contar para ela, eu pensei, gente, eu quero só ver. Ela gargalhava, assim, gargalhava, adorou a ideia. Então não tem Eu acostumada tenho com que as mandar torturas foto. de A Joana. Joana, a sua Joana eu acompanho pelas redes sociais, né? Ela com o Pepe e o bebê agora, que eu não me lembro nunca o nome dele. O Pepe é outra figura também, né? A Elaine, a Joana, ela pegou muito dessa questão contigo do Pepe. Eu vejo ela chamando a atenção, eu vejo ela é, colocando limites no Pepe ali, mas o Pepe é uma criança expansiva demais também. Ele é muito Joana, né? Ou É, não, Elaine? ele também tem essa dos enfrentamentos, assim, igual a Joana também. Ele é uma criança maravilhosa, né? O que a ideia de chamar você hoje é muito por essa questão da grande maioria das mães e dos pais, eu coloco junto, é, de não de repente ter saber direito o que fazer com a criança, de não entender os limites da criança, de não entender as vontades da criança, e de repente não é não por causa disso, como você falou. Não pode mexer aqui por causa disso, ou vamos ali por causa disso. É, e aí, a ideia do sofrimento de ser mãe o tempo inteiro, e depois a questão da romantização, que eu acho que esgota o papel da mãe. Eu acho o papel da mãe é fundamental, aquela coisa toda. Mas acaba virando um presente, uma roupa, um perfume, um negócio assim. E a mãe mesmo, ela tem essa valorização durante o ano todo, mas acaba ficando meio no lugar comum. Não sei se você tem essa imagem, Elaine. Como que Então, você vê isso, ser mãe, e o papel do Dia das Mães, como o Dia da Consciência Negra, como o dia então, cai nesse lugar comum. Eu acho que parece assim, mas não tem como, eu acho que para nenhuma mulher, assim como para nenhum homem, o momento que você tem alguém, essa relação, esse amor, que para mim é um amor também que vai se construindo. Eu tenho uma, uma coisa assim, quando Joana nasce, que eu olho para aquele monte de carne encebado, eu não amei aquilo. Eu sou, sabe, mesmo Aham. assim, eu não amei aquilo. Esse amor veio. A Joana, eu fui, claro, aquele bebê que fica contigo, que todo dia tu vai vendo desenvolver, que vai começando a ter teus traços, que tu vai identificando aquela figurinha no teu seio, assim, né? Claro que esse amor, mas é um amor assim, para mim, Construído. assim como o amor constrói, ele também pode
pode, sei lá, eu hoje continuo, tenho uma relação muito legal com Joana, tenho um amor muito legal com ela, mas eu não sei se é. Ai, acho tão difícil falar, porque eu só tive ela, então, entendeu? Assim, mas não, eu não acredito no amor incondicional, sabe? Eu acho que Sim, chega um momento em que são as escolhas, se a Joana tivesse, sei lá, tem algumas opções de escolha, eu vou falar algumas questões, assim, questões sociais, questões de diversidade mesmo, questões de olhar. Se a Joana fosse homofóbica, falando sério, eu não sei se eu queria ter uma relação se ela fosse homofóbica. Eu não sei onde ficaria esse amor, entendeu? Assim, porque se ela fosse a homofobia, para preconceituosa mim, de uma forma geral, né? a homofobia, o racismo, essas coisas tão terríveis, eu não sei. Eu não consigo me imaginar amando uma pessoa homofóbica. Tô falando sério, sabe? Uhum, não, eu sei. Então, não é porque é minha filha. Eu acho que tem um momento que, que eu falo, esse amor, a gente mantém esse amor, sim. É uma relação muito legal, mas porque também a gente traça olhares sobre o mundo e desejamos coisas para as pessoas que estão perto de nós que são parecidas, né? Agora, podia isso não fui eu. A Joana teve um mundo para com quem ela aprendeu. É isso, sabe? Eu mentira, Renata, deixa de ser mentiroso, babacão. Porque ela teve um mundo, assim, esse povo, eu acho que esse calço que a Joana teve até os 9, 10, até os 11 anos, com o povo de teatro, esse povo maluco, sabe? De olhar o mundo de formas tão variadas, de ir para festivais que ela ia, encontrar esse povo que falava isso, falava aquilo, que tinha um jeito de se vestir muito diferente, que assim, diferente entre eles, porque não é uma tribo que se veste igual, né? É uma Mas tribo muito diversificada. então, mas nesse processo todo, a Joana ela poderia ter mudado o pensamento. Por exemplo, Poderia ter mudado. ela foi para uma instituição que é extremamente controladora, Isso, ela podia extremamente ter se homofóbica. encontrado dentro daquele. Exato, ela teve isso. Gente, ela foi para a Alemanha, assim, que é, querendo ou não, claro, uma Alemanha, mas ela está em Munique. Munique é uma cidade muito conservadora, né? Tem, claro, é uma cidade grande, então ela tem lá as variantes, mas também podia se encaixar dentro de um olhar mais conservador. Então ela teve muitos olhares, sabe? Esses olhares todos compõem. Então não fui eu que eu fiz um papelzinho de manter a comida, sabe? É verdade, assim, eu acho que de manter sã, assim, com os nutrientes necessários, Mas tanto eu acho cabeça, coração, nutrientes, sabe? é isso que eu ia Então, pegar. Palavra para você é muito importante e você sabe usar as palavras no lugar certo. Eu acho que durante boa parte você nutriu a Joana de base, de para que ela não se perdesse, para que ela tivesse a personalidade dela, no sentido dela, olha, se posicionar mesmo dentro de uma instituição. Não vamos focar na instituição, mas focar num lugar em que as pessoas pensavam o contrário, todo mundo pensava o contrário dela, e só ela pensava daquele jeito, e mesmo assim ela manter a posição dela a ponto dela ser convidada a estudar em outro lugar e fazer alguma outra coisa nesse sentido. Mas eu acho muito interessante essa que é a questão do nutrir mesmo, Elaine, porque muitas famílias, vamos dizer assim, eu vou usar família como todo, porque não é a mãe, não é o pai, é o todo. Não nutrem o adolescente, o pré-adolescente, a criança, chega uma hora que não tem personalidade. E vai buscar personalidade no grupo, vai buscar personalidade na internet, vai buscar personalidade em outro lugar, porque não teve personalidade que foi nutrida dentro de casa. Eu acho isso muito legal. É nesse sentido que eu valorizo o teu papel enquanto mulher que cuidou de uma criança, que nutriu uma criança durante muito tempo. e aí eu tive um outro. Acho que travou. Oi, Um outro voltou.
O outro grande auxílio que foram os livros. Joana, estou falando livros infanto-juvenis. Assim, Joana leu desde que? Desde que ela, assim, então os livros, e aí sim, aí eu ia, a hora de escolher um livro para Joana, era escolher um livro para nutrir, sabe, assim? Então ela tinha uma biblioteca que hoje, assim, tem parte dela, tá comigo, da biblioteca dela, é incrível. Às vezes eu olho, fico arrumando ali os livros, fico, gente, claro, assim, olha, ela leu várias vezes esse livro, porque aí tem isso, a criança, ela lê o livro que ela gosta, ela lê, relê, lê, relê, lê, relê, lê, relê. Então, se ela lê e relê uma coisa muito legal de literatura, muito legal. Se ela lê e relê uma grande porcaria cheia de merda, ela vai ler e reler, ela vai assistir e reassistir. Então, isso sim, né? Eu acho que também teve eu acho, assim, foi super importante a literatura na vida da Joana, a escola que eu escolhi para Joana, sabe? Isso sim, acho que foi fundamental. Então, não, não, não vejo absolutamente um papel eu sozinha nessa trajetória, ou a grande heroína, sabe? De nada disso, assim. Acho que foi uma situação. Tem uma coisa, eu sou apaixonada por crianças. Assim, apaixonada. Eu acho esse universo encantador. E há muito, a gente fica com as respostas, com o olhar, como isso e na época, como eu falei, eu estava imbuída disso. Eu era professora, eu estava estudando sobre isso. Eu vi o resultado na sala de aula de coisas que eu fazia. Então, Joana foi cobaia, assim, de uma certa forma. Todos são cobaias, né? Sim. Mas Joana foi cobaia, inclusive, eu fazia, muitas vezes, eu atuava de certa forma para ver o resultado daquilo por conta de um estudo, sabe, dos meus estudos de pedagogia na época. Então eu usei Joana de cobaia muitas vezes, né? E E, uma aliás, eu cobaia sempre boa, falei né? para ela, assim, e sempre fui muito franca de dizer, olha, se um dia você for fazer terapia, resolver fazer terapia, eu já vou te dizer algumas coisas. Já chega lá, fala assim, isso, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, que já vai poupar umas 3 sessões. Porque, sabe? Porque eu sei, assim, eu tenho consciência também. Pessoal, a gente já vai estar acabando daqui a pouco, que está acabando o tempo. Quem tiver pergunta para a Elaine, pergunta. Hoje, mais a Elaine falou mesmo, eu achei Nossa. ótimo isso. Adoro ouvir a Elaine. A penúltima vez que a Aliás, gente. A penúltima vez que a gente se viu aqui, eu quase levei multa no condomínio, mas tudo bem. Amo, teve amo, até amo, amo. dancinha, eu queria avisar. Teve mesmo. Então, assim, ó, quem quiser pergunta para a Ilane já faz aí, que daqui a pouco a gente termina. Curte essa live bastante aí e compartilha também, porque Elaine é cultura. Elaine, para mim, ela agrega de um jeito, é maravilhoso. Todas as vezes que a gente se encontra. Hoje não tem vinho, tem café, mas geralmente tem que ter vinho, né, Elaine? Porque Opa! tem que ter. A É, outra coisa boa que Joana levou para a vida, uma boa taça de vinho. uma boa taça de vinho, eu vejo às vezes os vinhos. Elaine, eu acho que eu vou fazer uma próxima live com a Joana, pegando tudo isso. Vai ser divertido. Elaine, quando eu pensei essa live, eu sempre, dentro da terapia que eu trabalho, eu separo sentimentos, e sentimentos eles podem ser emoções ou eles podem ser afetos. Emoções é aquela coisa mais visceral que muitas vezes a gente não controla, e o afeto dentro do sentimento é aquela coisa que conseguimos controlar e tudo mais. Coloca essas duas coisas na tua vida. Como que você define os sentimentos? Como que você vive as tuas emoções, aquela coisa de querer voar na garganta de alguém? E como que você vive o afeto, essa coisa de querer abraçar alguém?
A emoção não é só voar e querer matar, mas assim, Eu é aquela sei. coisa. Então, eu acho que esse é um exercício que só que a maturidade mais dá do que outra coisa, assim, que é saber esses esses controles, sabe? Mas mas assim, que eu tô falando porque eu tô lembrando, claro, né, lembrando de várias situações assim que elas vêm, mas que é um momento que eu acho que esse controle, que para mim é exatamente isso, o controle, porque não faz mal só a outra pessoa, o, o descontrole emocional, que seja, por exemplo, assim, é como quando vocês falam de mim, né? Ah, extrovertida, parará. Então eu fui botando isso. Não é que eu, quando diz como você é, eu não sei, fala você, porque, cara, não, né? Eu sou Elaine Mello só. Então esse Não é universo de só, é cada um, muita coisa. mas de cada um que convive comigo é que vai me botando. Então eu digo, eu acho que eu sou extrovertida, porque, sabe assim, mas o que é ser extrovertida? Só que eu, claro que eu tenho que tomar, e eu percebi isso, fui percebendo com o tempo, que quando eu trabalho, como eu trabalho muito com pessoas, principalmente na editora, que eu trabalhava, muita gente que de uma certa forma dependia do meu humor até, né, para seguir o seu dia, que essa coisa de ser tão extrovertida, se eu elevava um pouco isso, quando eu baixava para uma vida normal, pensar, já chegava e dizia, você está com algum problema? Na média, né? Você está com algum problema? Não. Você está meio triste hoje? Não. Aí eu percebi, compreende assim que é isso, que é um jogo, na verdade, as emoções, esses afetos também é um jogo que você tem que. Sabe a história daquela, do chá, assim, quando diz um chá, na hora certa, na quantidade certa, pode curar qualquer mal? Um chá na hora errada, em quantidade errada, pode te matar? Uma história bem contada, uma história, eu gosto de usar do chá e da história, quando se conta uma história na hora certa, com o tom certo, é remédio, é um chá mesmo, assim. Na hora errada, cara, aquilo pode assim, levar a pessoa para um surto, né? Então, eu acho que compreende assim, controlar esses afetos ligados à emoção no teu dia a dia é, para mim, o grande aprendizado de uma relação com qualquer pessoa. Filho, porque tá contigo, então E pensar, eu tô, por exemplo, a entrar e dizer, hoje eu tô, sabe essa coisa de fingir, assim, você tá puta com algo que aconteceu. E aí a criança chega e fala assim, oi, bom dia, ai que bom que você chegou, mas na verdade você tá puta. Todos nós lemos, a criança lê isso muito rápido, esse fingimento social, essa coisa que eu tenho que sempre estar feliz, que eu tenho que estar sempre bem, que nada me deixa triste. É, eu acho que é muito difícil para a gente ser verdadeiro, sabe, Paulo? Acho que isso é um dos grandes desafios, assim, a gente poder ser franco com a gente mesmo, assim. Porque a gente tem as personas, a gente faz sim. todos os nossos papéis o tempo todo, né? Então, acho que esse para mim, é o grande dilema que a gente vive enquanto ser humano. Não Ainda sei se mais a tua nesses filha é a momentos mesma. Não sei agora se a sua de. filha Joana passa por isso, sabe? A minha Mas Joana, ela é mais controlada um pouco, ela é mais, um pouco mais. Ela ela não é já tão, deve ter feito. Ela ela já é não é um tão ser mais expansiva elevado. quanto. É um ser mais Ela é elevado. O mais cachorro, contrita. eu não tenho dúvida que o cachorro é um ser mais elevado do que nós, pobres seres humanos, que estamos tentando, com palavras, desenvolver A minha filha Joana, ela já nasceu mais elevada, com entendeu? toda. Mas eu não tenho dúvida. A Ela gente já. teve que ficar. Cara, a gente teve que inventar palavra para a gente poder se entender 10, sei lá quantas, em cada canto desse mundo, ainda uma palavra diferente. Nós somos muito loucos. Nós somos um bicho muito doido. E ainda querendo Elaine, educar filho ah, dentro de valores. e com todas as neuroses que muitas vezes temos, né?
Claro, poxa lá. Pediram alguns livros aí que a Joana gostava. Você se lembra de dois, pelo menos? Ai, tinha um que eu dei, que ela leu muito, que é O Morango. Ai, é um título grande e bonito, assim. O Urso, o Morango e Pororó Pororô. Alguém aí vai Hum. lembrar, é um livro lindo. É, E aí teve um também que ela leu muito, que é da porquinha, a vó Nana também, que ela leu e releu, releu e releu. Ai, mas tinham tantos, gente, porque esses assim me vem a capa e ela com esses livros envoltos dela, assim, esses dois, que é do morango. Eu acho que é o urso grande e o morango vermelho, se não me engano, que foi, e Vó Nana, que foi bem marcante, assim, Eu para vou dar ela. uma procurada nesses livros para Eu entender a tenho cabeça da uma. Joana, porque se esses livros passaram pela formação Ratinho, da ó, Ju. peraí que alguém tá me soprando. O ratinho, o morango vermelho maduro. Tá, nada de E o urso. grande urso esfomeado. Não acabou, Paulo. A história toda está no título. Deixa de ser ansioso. O ratinho, o grande. Não, o ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. Ai, é lindo, só o título já é maravilhoso. Vamos Ah, tinha ver. um que eu acabei de lembrar. Quem Ah, fez cocô, é, quem fez cocô na cabeça da topeira? Também é isso, sim, que é incrível esse. eu vou ver Esse. esses três. Eu vou ver esses três. Tem alguns livros. A vó Nana é incrível. Vó Nana, porque vó Nana trabalha com a morte. A discussão da vó Nana é morte. É E, incrível, e assim. morte, eu adoro trabalhar com morte, né? Então, eu acho. Ó, eu indico esse livro, vó Nana, para. Eu já indiquei esse livro para. Isso aqui é a questão da morte e tal. Sempre indiquei esse livro. Para adulto, inclusive, tá? Eu acho que ele lida com o tema de uma forma muito, muito legal. Elaine, os teus vídeos, eles vão estar. Os teus filmes, eles vão estar aonde? Vão estar disponíveis aonde? Onde que nós Eles vamos estão no assistir eles? canal. Esses três agora que a gente acabou de fazer, eles estão no canal do Luciano Fusinato, do YouTube. Tá. Então, Me passa Luciano depois para eu Fusinato deixar aqui na faz. descrição E aí do estão vídeo. esses três últimos. Ai, Renato, vai ser tão lindo. Vou adorar você cuidando do meu pebelo. Ai, que saudade que eu tô. Ai, irmão da Joana, nossa, é a cara. Vocês seriam insuportáveis juntos, já sei. E daqui a pouco a gente termina o nosso documentário também, né? Por favor. Só estou esperando dar uma baixada nas bandeiras que estão acontecendo por aí para a gente fazer nossas viagens. O Leonardo lá de Palmas entrou agora. É até bom porque ele já te conhece que a gente vai lá Oi, para. Leonardo. Eu Pra... existo, não é mentira do Paulo, viu? Eu não sou um personagem folclórico. Não sou a mula sem cabeça. Eu existo. Elaine, obrigado, muito obrigado nessa disponibilidade. Você sabe que eu te amo de grátis, assim, tu é minha paixão, tu já me seduziu há muito tempo atrás. Se eu gostasse, Delícia. Ele eu não quis ser meu pegava. marido. Era para ser um dos meus maridos, gente. Ele não quis. Desculpa aí. Tu quer deixar alguma última fala tua, alguma última nutrida na galera, Não, não, nutrir a galera com um só. pouco mais, porque estar contigo é ser nutrido, né? O Murilo, ele sempre chega nos minutos finais, nos 44 das minhas lives, né? Hoje, às 7 horas da manhã, eu já estava acordado. Foi o Ai, segundo a entrar. delícia, Murilo. Isso mesmo. Tá vendo, Paulo? Vai aprendendo, Paulo. Concorrência fortíssima contigo. Ai, mas foi uma delícia, uma delícia. Eu tinha certeza que ia ser. Eu também aceitei porque é você, né? Porque é um tema muito. Ah lá, Mas vindo de apareceu, onde? tava na moita ali o tempo inteiro. Mas vindo de você, eu pensei, não, vamos lá, que vai ser qualquer coisa vai ser boa, tá Ai, mas bom? eu fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo. Tá bom, queridos.
Pessoal, bem interessante. compartilhem, dê uma olhada depois nos vídeos da Elaine. A Elaine, ela trabalha com cinema já há algum tempo, ela trabalha com arte há algum tempo já, e o trabalho dela é sempre maravilhoso. A visão dela, eu acho que extrapola muitas visões cinematográficas que existem por aí. Então, a gente está fazendo um documentário em cima do Sintonia agora também, e Deus me abençoou com a Elaine trabalhando em cima disso. Fã Vai número ser- um da Elaine, o Murilo falando. É, Então, para mim é uma honra ter você na minha vida e maravilhosa, não tem nem o delícia. que falar, tá bom? Tá. Pessoal, obrigado por estar conosco tomando esse café da manhã agora. Beijo, 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 beijo. Fiquem Beijo a bem. todos. Foi uma delícia reencontrá-los, mesmo que só por textos assim, mas foi bom, né? Beijo, tchau, Beijo. tchau. Tchau, Te amo. queridos. Te amo. Tchau. Tchau, Olha, tchau. a gente nunca usou esse termo, viu como a gente não gasta a palavra, eu e tu? Não, Primeira vez que a gente fala eu te amo. Bem forte, hein? mas eu te amo mesmo, é de grátis. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.